para ter sucesso no escritório de arquitetura é preciso muita resiliência, né? Precisa ter muita paciência e mesmo nos momentos mais difíceis, parar e pensar que o resultado vai valer a pena. Olá pessoal, estamos aqui no primeiro podcast que é o ArquiCast e a nossa convidada de hoje é Poliana Caxias, com 11 anos de experiência em arquitetura aqui em Petrolina, região, já trabalhou em Salvador e ela vai contar hoje para a gente um pouco aí da sua trajetória. Primeiramente, obrigado por estar aqui conosco, Poliana. Eu que agradeço o convite, a iniciativa. Feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história profissional. E uma história, pessoal, já conversei um pouquinho com ela aqui, a história dela é incrível, vai vir muita coisa boa por aí. Nesse ArquiCast aqui, estamos aqui no escritório da LED Lux Iluminação. O escritório de Poliana é o Arquitect, eles trabalham com projetos, ela vai falar mais aqui quais são os projetos que ela trabalha. Me diz aí, Poliana, quais são os projetos que vocês trabalham lá na Arquitect? Quantos arquitetos tem? Se tem sócio, se não tem? Conta um pouquinho dessa história. Então, o Arquitect é formado por mim, por Thaís Carvalho e por Patrícia Limarques. A gente já tem 4 anos, né, que estamos juntas, vou falar ainda um pouco dessa história. E hoje nós trabalhamos com arquitetura residencial, tanto a parte arquitetônica como design, como arquitetura de interiores, e a gente trabalha também com arquitetura corporativa, então foco em clínicas, em projetos mais de serviços, né, assim, ou licitações de estado, e aí a gente, comercial de lojas, hoje a gente tem trabalhado um pouco. A gente trabalha mais com foco comercial mesmo, escritórios comerciais. Essa parte industrial não, né? Escritórios comerciais, escritórios corporativos. Certo. Essa parte industrial não, né? Só mais... Não, ainda não me atrevi a entrar na parte industrial, não. Assim, embora a gente está na agroindústria, porque um dos trabalhos que a gente está fazendo é focado na agroindústria, né? A agroindústria, no caso. Entendi, mas eu sei que sempre a gente gosta mais de uma área ali. Qual é a área que você mais gosta assim, de atuar na arquitetura? Eu gosto muito de diversificar, né? Assim, mas o residencial, claro que é um xodó muito grande, né? A gente gosta muito do residencial, mas ao mesmo tempo o corporativo e até mesmo o comercial, eles dão uma projeção maior pra gente. Então, o que a gente gosta mais é do resultado, né? O que mais nos encanta, de fato, é o resultado. Entendi. E vocês até prestam consultoria também na obra, né? Para sempre trazer esse resultado. Não adianta só fazer um projeto se você não vê o resultado do como está acontecendo de fato, né? A gente primeiro fala, né, bem claramente que o nosso produto é o projeto, mas a gente faz de tudo para que esse projeto tenha o máximo de detalhe possível e a gente vai acompanhando nas obras para que tudo seja executado conforme o projeto. Entendi. Como esse podcast aqui, pessoal, é justamente para pessoas que estão entrando ali na área, identificar todo o processo de arquitetos que estão há mais de 10 anos aí. Poliana já tem 11 anos de mercado, já passou por várias dificuldades assim, de escritório, de sair de um escritório, entrar em outro, vários trabalhos, vários projetos. De acordo com ela aqui, já foram mais de 360 projetos, imagine aí. Já tem uma experiência aí para passar para vocês. A primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje, Poliana, é o seguinte: qual é a maior de todas, dificuldade dos clientes hoje em buscar um arquiteto, assim, para fazer um projeto? Qual é o que é que ele realmente precisa para contratar um arquiteto de fato? O que você acha? Hoje, graças a Deus, graças à própria rede social, né, nos aproximou bastante dos clientes. Então, hoje os clientes eles já chegam mais entendidos, né, eles já chegam de forma mais objetiva, já conseguem ver o nosso portfólio, entender qual é o nosso estilo, como é que a gente trabalha. Ver ali as fotos, já vê as fotos, se identifica. Então, por mais que a gente trabalhe trabalhe muito bem o marketing digital, os clientes eles vão muito pela identificação, né? Então, assim, a identificação, o nosso propósito, a gente tenta deixar o mais transparente possível para que eles nos procurem.
Mas inicialmente isso era uma dificuldade muito grande, porque a gente concorria praticamente com desenhistas, o trabalho de arquitetos, ainda para muitos, né? A gente está falando também do pequeno público que pesquisa, que realmente entende nosso trabalho, mas praticamente mais de 70% ainda não tem o entendimento do trabalho, da diferença da arquitetura para a engenharia, quando é que você deve procurar um arquiteto. Mas a gente tem sentido que essa aproximação ela foi muito positiva e hoje estão procurando a gente para tudo, até mesmo para uma mudança de porta, coisa que antes a pessoa chamava um pedreiro e o pedreiro fazia e acabou. Então Que ótimo, né? hoje a procura ela tem sido... Semana passada eu recebi uma mensagem, né, de uma pessoa procurando e ela disse, não, eu só estou querendo mudar uma porta de lugar. E assim, é muito importante você ter um profissional, você ter um arquiteto ali perto para poder saber se isso é possível, se não é, mudar da melhor forma. Então a gente fica muito feliz com essa aproximação do público do nosso trabalho. Entendi. Poliana, eu vou deixar o Instagram de vocês aqui nesse vídeo, porém, para quem está escutando no Spotify, eu queria que você dissesse para o pessoal saber qual é o Instagram, para o pessoal seguir lá, para ver a história, justamente esse portfólio lindo que tem lá no seu Instagram. Então, é o @architect, escreve, é como se a gente fez uma brincadeira, o nome Architect, ele vem do nome em inglês, só que a gente mudou o CH pelo QI, né, para poder ficar Architect, só que com T mudo, Architect do seu jeito. QI-T, né? Como se fosse Architect, aí para CT, e aí do seu jeito, tudo junto. Tudo junto, né? Tudo Pronto, junto. ótimo. Seguem aí, pessoal, o Instagram de Poliana e vejam lá, só tem projeto incrível. Eu não iria trazer ela aqui se ela não tivesse um portfólio bom. Poliana, eu sei que você entrou na arquitetura, eu queria saber por que você entrou na arquitetura, buscou essa formação. Depois dessa formação, qual foi a faculdade, onde foi? Me conta um pouquinho dessa história aí. Então, eu cresci para não ser arquiteta. E foi? Fui educada para isso. Minha mãe é arquiteta de formação e desde que se formou, minha mãe foi trabalhar na Caixa Econômica e ela passou, né? Ela chegou a ter o escritório, mas enfrentou muitas dificuldades pessoais e também do próprio mercado. E ela dizia para mim, e também sempre alinhada à Caixa, o tempo foi reduzindo e foi mais difícil trabalhar com arquitetura. Então ela dizia, não faça arquitetura, minha filha, você vai passar fome. Só que ela esqueceu de tirar... Na época eu acho que era mais difícil também. Ela esqueceu o principal, ela não queria me incentivar, mas ela esqueceu de tirar o escritório de casa. Então eu cresci com a prancheta, com todos os instrumentos, gabarito, inclusive... Era eu, Thaís e Luiz Fernando, que é irmão de Thaís, que é design. A gente cresceu brincando, desenhando lá dentro. Então, assim, se isso incentivar a gente... estão na área, né? Sim, e Thaís é minha sócia. Se isso incentivar a gente, não sei, né? Mas acredito que sim. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa na vida. Então... Arquitetura, assim, para você resumiria em que frase? O que é arquitetura para você? A arquitetura é transformar e dar sentido. É assim, a nossa vida. Então, trata do bem-estar, trata do nosso lar, trata do nosso trabalho. Então, acima de tudo, é o bem-estar. Então, se a gente não tem bem-estar no nosso trabalho, às vezes a gente só pensa no bem-estar da nossa casa. E a gente não pensa no bem-estar no nosso ambiente corporativo. E é onde a gente mais passa tempo. Verdade. Então, é o bem-estar como um todo. Né? Então, assim, é transformar e dar sentido ao nosso conforto, à nossa vida. Então, sem arquitetura não é nada. Ótimo. Sim, aí foi para a faculdade, onde foi? Qual foi a faculdade? Eu acabei saindo daqui de Petrolina com 16 anos ainda. Fiz o terceiro ano em Salvador e acabei entrando na faculdade por lá mesmo. Me formei na Unifax, que é a Universidade de Salvador. Me formei lá. Tive a oportunidade de estagiar bastante, né? Desde o primeiro semestre eu procurava, já batia nas portas dos escritórios pedindo. Olha aí, pessoal, não é o escritório que vai atrás do estagiário, é o estagiário que vai atrás do escritório. E buscar todas as oportunidades, né? E por que você achava importante essa questão de buscar estágio? Porque eu entendia, sempre eu li a arquitetura como prática, né? Embora seja apaixonado pela teoria, né? Assim,
Um dos motivos também que me incentivaram bastante a fazer arquitetura foi a história da arquitetura, história da arte, história da arquitetura, que eu sempre fui apaixonada. Entendi. Na toa que eu viajo tanto, procurando estudar e entender mais a história. E acabou que eu fui procurar buscar essa prática, né? Eu queria aprender na prática o que eu estava vendo ali na faculdade. Então, eu sempre procurei, sempre busquei. Aí, no segundo semestre foi quando eu consegui mesmo esse estágio. Eu estagiei na UFBA, porque os alunos da UFBA não tinham muito tempo de ocupar essa vaga de estágio. Achei essa oportunidade, fui estagiar na reitoria da UFBA. Aí daí eu comecei, fui estagiar em vários lugares. Na época eu tinha 3 estágios ao mesmo tempo. Ó, tá vendo aí? Realmente não é à toa que onde você está hoje, né? Sempre buscou ali, nunca ficou parada. E sempre foi uma meta, assim, profissional mesmo, de trabalhar com o máximo de coisas possível para poder entender, não ficar presa apenas a projeto, né? E não entender o que é que o vasto leque da arquitetura. Acho que só não trabalhei na indústria, como você falou, e com materiais, assim. E a parte de móveis também trabalhei mais em escritório, não cheguei a trabalhar em loja. Entendi. Mas eu acredito que toda experiência é válida. Sim, Poliana, mas me diz uma coisa, depois que você se formou, o que é que você buscou ali? Que eu acho que é um dos maiores desafios. Você fica ali no último semestre, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Eu mesmo na época de faculdade eu tive esse pensamento, eu sou engenheiro e eu ficava, rapaz, o que é que eu vou fazer? Graças a Deus eu tive uma oportunidade boa. E você? O que é que você buscou? Eu ingressei muito cedo na pós-graduação. Primeiro eu fui buscar já fazer a pós-graduação. Uma coisa importante que eu não falei foi que eu fiz vestibular para engenharia elétrica. Ah, foi? E aí eu ficava muito na dúvida se eu faria elétrica ou arquitetura para poder trabalhar com iluminação. Entendi. E aí quando eu juntei, né, a outros leques da arquitetura, como eu falei, da mesma história da arquitetura, que era algo que eu queria estudar e aprender, aí eu fiz, não, então não vou para elétrica não vou entrar em cálculo não, deixa eu correr. E aí eu passei até aqui na Univasf, e aí eu optei por ficar lá em arquitetura. E aí... Ela vai falar um pouquinho, pessoal, mas ela é light design também. Os projetos que a gente recebe dela aqui na LED Lux são maravilhosos. Então, aí o que foi que eu fiz? Eu entrei logo na especialização em iluminação. Na verdade, não formava turma, porque foi muito cedo, foi 2011. Era muito difícil formar turma de iluminação, para você ter ideia naquela época. Acho que é uma coisa nova também. Aí o curso, para ele acontecer, ele teve que ser associado a design de interiores, para que tivesse uma adesão maior. Então, era iluminação e design de interiores. E também a iluminação ainda a gente era muito limitada, né? Então, a gente não tinha... LED, a gente pincelou falando sobre LED. Então, eu tive que fazer de novo uma reciclagem para poder entender. Era quando estava começando o LED, era naquela... Estava começando o LED. Só dizer, eita, vai vir uma tecnologia. Só falava do diodo, mais nada. Assim, era muito simples. Era uma tecnologia que ainda estava por chegar. E ainda se estudava a viabilidade de se usar o LED ou não em alguns ambientes, se compensava fazer a substituição. Então... Mas ela fala isso, pessoal, mas ela... Poliana, ela é muito ativa. Geralmente eu digo que os profissionais de arquitetura, não só para o lado de iluminação, mas para todas as outras áreas, que sempre tem coisas novas, você tem que estar se atualizando ali, buscando. Então, Poliana sempre teve essa preocupação de saber o que é que tem de novo no mercado. Lâmpada tubular, fita de LED, perfil de LED, quais são os modelos, para sempre estar melhorando ali seus projetos e atualizando aquela pós-graduação que ela teve. Então, não adianta nada você fazer uma pós se você não vai no lojista, vai em um fornecedor buscar informações. Exatamente. E é um processo, assim, tá sempre atualizando, né? Ele não pode, hora nenhuma, parar. Depois dessa pós-graduação, ainda ingressei em algumas, não finalizei, mas o objetivo, de fato, não era nem receber um certificado. Era poder me atualizar mesmo. E aí, acabei entrando na Master, que era a única turma que tinha, era Master em Arquitetura. Aí comecei, fiz 4 módulos de Master, quando eu soube que a iluminação abriu. Fiz, agora eu vou transferir, eu vou para iluminação. Aí fui para iluminação. Foi mesmo, eu lembro que você disse que tinha... Foi, eu comecei Master e migrei para iluminação e design interior, porque formou turma. Então eu fui assim, tava no lugar que eu sempre quis, né? Então...
aprendi bastante, mas sempre foi esse processo, né, constante. Direto eu chego aqui para falar, Flávia, não sei mais nada. Fala, pelo amor de Deus, me atualiza, porque é muito rápido. Então, assim, os conceitos vão mudando, né? Então é uma aprendizagem constante. Você não pode parar de jeito nenhum nesse ano. E depois disso, depois da pós-graduação, eu acabei fazendo outros. E, por último, né, comecei a fazer somente de iluminação. Tudo no mesmo local, mas já é uma outra pegada, já é uma outra proposta. E aí eu vi que realmente a gente não pode parar, não. Então, não adianta você fazer só a faculdade, né, de arquitetura. Então, uma dica que você passa é que tem que sempre estar estudando ali, buscando novas áreas, pós-graduações, dentro da área que você gosta, né? Eu acho que tem um leque muito vasto aí para a área de arquitetura. Hospitalar, tem muita coisa. Sim, mas... Eu até comecei a falar de iluminação e me perdi, mas eu ia falar que dentro da pós-graduação eu peguei uma disciplina de gestão, ainda em master. E na faculdade a gente não viu nada de gestão. Você não sabe para onde vai, para onde vem, e o que é que abre. Você sabe fazer projeto, mas não sabe ser empreendedor, né? Nada de gestão, nada de empreendedorismo. Então, a gente saiu às cegas, né? Sem saber o que fazer. E aí, quando eu tive isso, a gente conseguiu fazer uma projeção de carreira. E dentro dessa projeção, eu coloquei, daqui a 5 anos, eu vou estar me arriscando. As propostas que chegarem, o que vier de ensino, que é uma área que eu sempre quis ensinar, o que tiver de buscar oportunidades na carreira acadêmica, buscar oportunidades em construtoras, buscar oportunidades em escritório, para saber de fato o que é que eu quero para minha vida. E aí... Então, pelo que eu entendi, nesse ponto aí, quando você fez gestão, essa disciplina de gestão, você disse: eu não quero trabalhar para os outros, eu quero trabalhar para mim de alguma forma. Não, isso ainda não tinha chegado a isso. Esses 5 anos eu não tinha essa previsão de trabalhar para mim. Entendeu? Eu pensei em realmente fazer como se fosse uma residência, né, depois da faculdade. Porque por mais que eu tivesse passado por diversos escritórios, eu ainda não me achava, ainda tinha muitas áreas para ser exploradas. E aí eu queria passar por isso, né? Até para crescer, para amadurecer profissionalmente e ter o meu escritório. Mas qual foi o seu primeiro trabalho? Ter que sair da faculdade. Meu primeiro trabalho foi numa construtora. Por coincidência, foi aqui na região. Como foi que você conseguiu chegar? Tinha enviado o meu currículo para essa construtora há muito tempo e nem tinha perspectiva de ser chamada. Né? Assim, logo, há muito tempo assim, não foi tanto tempo. Foi logo eu terminei a faculdade e eu recebi o diploma e a solenidade foi em março. E eu enviei esse diploma em dezembro, mais ou menos. Entendi. Aí quando foi no final de março, início de abril, eles me ligaram perguntando se eu conhecia Petrolina e se eu tinha interesse em trabalhar aqui. Aí eu fiz, claro, quero sim. Não, e tentando explicar como se eu fosse de Salvador, achando que eu era de Salvador. Entendi, mas a família daqui ele não sabia. A família daqui não sabia, e me explicando, assim, dando maiores referências. Não, já entendi, já sei onde é. Aí cheguei aqui, já fui trabalhar logo nessa construtora. E quando durante... Foi em uma área nova assim, ou você já tinha trabalhado nos seus estágios? Já tinha estagiado, mas assim, foi um setor bem... Foi diferente, né? Lógico, foi bem diferente, porque era uma responsabilidade muito maior do que a de um estágio. Né? Então, mas tinha pessoas que te ensinavam lá, ou você buscou? Não, tinha pessoas que me ensinavam, mas eu tinha que buscar muita coisa, né? Mas eu tinha pessoas que realmente me ajudaram bastante. E aí eu tive que trabalhar também com a parte a parte mais burocrática, né, de viabilidades e da entrada de projetos, porque a equipe de projetos não ficava alocada em Petrolina, então tudo que eles precisavam por aqui eu que tinha que fazer, ficava em Aracaju. E aí foi bom porque eu amadureci e aprendi bastante dentro dessa empresa. E aí foi quando uma amiga minha de escola ligou pra mim, que foi Ingrid, tô voltando pra Petrolina, vamos abrir um escritório. Eu fiz, eita, vou ter que antecipar esse negócio, vamos abrir.
E aí essa mesma construtora estava lançando um Você já, empreendimento. você já tem a mentalidade, né? A ousadia de dizer, não, eu não posso ficar só aqui. É. Eu quero mais coisa, eu quero aquela fome de querer Exato. mais coisa. E aí surgindo, né, algumas propostas, né? O pessoal chamava, mas queria projetos de graça, praticamente concurso. Uhum. Queria que a gente fizesse projeto para poder ver depois como é que se gostava ou não gostava. Como o começo, né, foi muito assim. Mas a gente, essa construtora que eu trabalhava estava lançando alguns empreendimentos aqui. E aí eu vi a oportunidade também de fazer a parte de arquitetura de interiores nesse empreendimento. E aí, entendi. na mesma época, eles pegaram e falaram que era para eu voltar para Aracaju, que era para ir para Aracaju para poder assumir o setor de projetos lá. Aí foi que eu fiz, não vou ficar aqui. E aí eu acabei saindo da construtora, porque o trabalho já tinha acabado por aqui, em Petrolina. Eu não queria sair daqui mais, já tinha me readaptado, já tinha conhecido meu esposo, aí já tava, não vou sair daqui. Mas me diga, Paulina, onde foi seu primeiro escritório? Então, meu escritório foi casa. Muita gente acha que quando você já está com uma quantidade boa de projeto ali, fazendo já reconhecido no mercado, acha que desde o início você teve sorte, mas não. A maioria das pessoas, eu também comecei a fazer projeto em casa. Comecei aí depois de um certo tempo é que você vai conquistando as coisas, né? Exatamente, a gente começou em casa, né, com o objetivo também de aumentar a quantidade de projetos, né? No início a gente não tinha condições de pagar nem energia sem ajudar. Então, assim, foi muita ajuda dos nossos pais, né, tanto dos meus pais como dos pais dela. E a gente eu não lembro exatamente quanto tempo a gente passou, mas acredito que tenha sido mais ou menos um ano. Mas eu acho que um ano a gente não resistiria não. E tudo que acontecia em casa acabava que respingava no escritório. E assim, a casa de minha mãe é uma casa que tem muita gente, né? Então, por mais que a gente se trancasse, a gente tivesse acesso independente, tinha hora que as coisas de casa entravam no escritório e não dava muito certo. Tem vários casos, né? Que até hoje a gente conta, você acabou de rir. Mas a gente viu que realmente não tinha condições de permanecer na casa de minha mãe. Muito gratas, claro, mas a dificuldade. E também você trabalhar em casa, você não tem horário, e às vezes os clientes também não entendiam isso, principalmente no início, que os clientes... Para apresentar um projeto... Não, e os clientes no início são o quê? São os parentes, né? Então você tá em casa, qualquer hora é hora de atender, o escritório tá ali, tá fácil. Domingo, bora ver ali o projeto. Então, assim, não tinha limite. E às vezes esse limite também excediia da gente mesmo. A gente tava lá, aproveitava, bora ver aqui, bora ali, etc. Então, assim, aconteceram várias coisas que de fato, assim, não tava, já não tinha mais condições da gente continuar lá. Mas... E para apresentar projetos, quando a pessoa era desconhecida, assim, tipo, tô fazendo um projeto? Não, a gente conseguia ter um acesso independente, né? A gente conseguiu equipar direitinho. Ah, entendi. Mas o problema era em casa, mas organizado. Era organizado. Tinha um escritório dentro da casa. Entendi. E tinha esse acesso independente, a gente conseguia separar, né? Mas de qualquer forma, ainda existia uma relação, assim, não era totalmente fechado para casa. A gente até pensou em fazer isso, mas surgiu a oportunidade de alugar um ponto. Um ponto comercial também foi lá crescendo, perto. Foi crescendo, a possibilidade também de ter um custo fixo surgiu, porque não é tão fácil você... e quando você vai montar um escritório, você tem que contar com tudo, né? Até mesmo o lixeiro que você vai comprar. Por mais que você não tenha, você tem que contabilizar com aquele lixeiro. É verdade. Se você não tem secretário, mas no dia você quer ter, você tem que colocar no seu custo. Porque como é que você depois vai precificar sem saber, ou sem contar com aquilo que você vai expandir? Na hora que você colocar, como é que você precifica? Né? Como é que você sabe quanto é que vai ser o investimento? Então, e esse negócio de precificar por metro quadrado... Tá, não dá. Não dá, né? Não dá. E aí a gente... e também saber o próprio custo do escritório, né? Então a gente conseguiu fazer ir para esse local, que foi um centro empresarial, que a gente não precisava investir em fachada, isso também é importante. Quando você aluga uma casa,
depois vou contar que partir para imóveis, né, maiores, Certo. o custo é muito maior, né, de manutenção. Então, quando a gente saiu para essa sala, foi bem mais viável. Já tinha um nome, o escritório nessa época? Era PI Arquitetura. PI Arquitetura. Eu falava PI, PI. Ingrid. PI. Pronto, depois desse escritório aí, por que você saiu dele e qual foram os outros desafios? Foram vários aí na jornada. Como eu falei, né, eu quis me arriscar também em outras áreas. Acabei fazendo, logo também terminei o curso, eu fiz um curso de avaliação de imóveis. Eu fazia também avaliação de imóveis para alguns bancos, né, principalmente Caixa Econômica e Banco do Brasil. A mulher é multidisciplinar. Eu falo, vou me arriscar por máximo de área que surgissem, né? Então, fui para essa área também. E surgiu uma oportunidade, uma vaga de professor substituto na Univas para a cadeira de expressão gráfica. Aí fiz, né, participei do concurso, passei. Que eu acho que é um concurso difícil, né? Para a Univas, geralmente, tem muita gente querendo entrar. É bem legal a seleção, mas é uma seleção bem rígida. E aí a gente acabou entrando, eram 2 vagas. Aí depois disso, surgiu também uma vaga na Prefeitura de Juazeiro. E aí também eu me agarrei de novo a essa oportunidade. Juazeiro era mais no urbanismo, né? Quis passar também pelo urbanismo, que a nossa formação, né? Arquitetura e urbanismo. E aí eu estava ao mesmo tempo em 4 lugares. Imagina aí, pessoal, só do que ela contou até agora, ela já trabalhou em escritório de avaliação de imóveis para os bancos, né? Professora, urbanismo em prefeitura, escritório de arquitetura, trabalhou em casa, olha a quantidade de coisas. Às vezes você quer ir só para uma área, iluminação. E eu amava, né? Assim, também tinha tempo, não tinha filho, não tinha gás. Era trabalhar, né? E aí acabava que depois de tudo isso, eu acabei na prefeitura conhecendo Andresa. E aí eu ficava muito bem sem tempo para o escritório. E aí, conversando com Ingrid e com a Andresa, a gente resolveu fundar um coworking aqui na região. E aí, esse coworking foi o Estúdio 389, né, que foi muito importante para a nossa carreira, acho que todos nós que participamos. Eu achei muito estranho na época, pessoal. Disseram, vamos montar um coworking de arquitetura na região. Eu disse, mas coworking não tem nenhum. Por que inventaram isso? Eu queria saber o porquê dessa ideia, quem teve a ideia de montar um coworking de arquitetura. Eu e a Andresa, a gente conversando na prefeitura, a gente sentiu essa necessidade, né, de perceber que muitos profissionais não tinham onde trabalhar, às vezes até para poder... Já foi uma dor sua também lá no início, né? Exato, até para você investir em um ponto, às vezes ficava muito caro, e a gente juntando, né, mais profissionais, a gente conseguia ter uma troca muito boa, né, tanto energia como de trabalho, de experiência, como também de espaço. Então, a gente, no início, muitas pessoas não entendiam que era o estúdio, né? Então, às vezes, chegou até ter 12 arquitetos uma vez só, e achavam que todo mundo era sócio, não é? O coworking é uma divisão, né, de espaço, de ideias, mas não era necessariamente sócio, mas a gente fazia muita parceria lá dentro. Uhum. E aí, com isso, a PI Arquitetura acabou, né? Eu também estava com muita coisa, e Ingrid focada nos projetos. Acabou que nesse momento, a gente separou, foi cada um por um caminho, mas separou juntas, né, dentro do coworking. Então, daí a gente começou a ter uma rotatividade muito grande, né? Era fácil para entrar, era fácil para sair, né, sem muitas burocracias. Às vezes eu e a Andresa, a gente sofria mais com as saídas, né, financeiramente, alguém tava custo e tal, mas a gente foi se acostumando com essa logística. Acabou por isso também. Mas acabou com uma parte, né? Acabou que era uma das lojas que ficavam lá. A loja saiu, aí realmente foi viável para todo mundo. Então agora é o momento de entregar a casa e cada um pro seu canto. Mas... Em vez de você trabalhar no seu escritório, você está abraçando vários escritórios ali dentro. Isso. E assim, foi muito importante porque houve uma troca muito grande e uma evolução profissional muito grande para todos nós.
porque era quase um intercâmbio de ideias, né? Quase não era um intercâmbio de ideias. Às vezes você estava fazendo um projeto seu aqui, de repente chegava um, conversava, já dava uma ideia. E dava uma ideia. Então, assim, os projetos eles foram melhorando de uma forma assim, incrível. Então, e a questão do laço, de amizade também, né? E fomos fazendo parcerias internas, né? E dentro dessas parcerias internas foi que surgiu a Arquitete. Que aí tava até. Eu e a Andresa, a gente estava fazendo alguns projetos. E aí a gente gostava muito de viajar. E teve um momento que a gente ia viajar e tinha os projetos que estavam em andamento. E nesse momento não tinha quem ficasse à frente. E a gente falou, meu Deus do céu, será que a gente não vai poder mais viajar juntas? Porque como é que alguém vai ficar à frente desses projetos? Aí eu fiz, não, mas bora para Berlim. E lá tem uma amiga minha que é arquiteta e tal, a gente fica lá na casa dela, tal. E aí meu telefone toca lá da minha casa dizendo que Thaís estava lá. Eu fiz, mas o que Thaís está fazendo lá? Se eu ia visitar a Thaís agora em Berlim. Ela fez, olha, voltei. Tem emprego aí pra mim? Eu fiz, como assim? Aí acabou que Thaís ainda foi lá no escritório. Aí ajudou a gente, ficou à frente desses projetos que a gente não tinha que deixar, ainda fez o roteiro da gente, só não tivemos a hospedagem. Mas tivemos. E dessa parceria que surgiu, nunca mais a gente se soltou, né? Então, nós que somos amigas de infância, né? Acabamos formando essa sociedade juntamente com o Paty, que também já era do estúdio, era parceira também do estúdio, e aí formou o Arquitect. Eu acho assim, Poliana, o mais importante disso tudo é tipo, muita gente pode pensar, será que não vai ser uma concorrência para você? Mas você com essa ideia teve, não, eu vou juntar todo mundo aqui para ajudar o próximo, para criar um ecossistema aqui. E você em nenhum momento estava preocupada que poderia entrar um cliente lá e dizer, não, qual é o arquiteto que tem aqui? Tinha vários, mas você não estava em nenhum momento preocupada com essa concorrência, e sim em acolher os arquitetos ali e criar uma coisa diferente, né? Exatamente, e a gente ganhou muito com isso, a gente ganhou muita visibilidade, a gente ganhou muita credibilidade, né? Isso e também dava para quem chegava, né? Assim, foi um momento assim, de acolhimento, lógico que também nem tudo foram flores, não, né? Tivemos algumas coisas assim, meio jogo da discórdia e tal, de vez em quando surgia, mas sempre tem, a gente sempre ia tentando melhorar, tentando resolver. E aí a gente também tinha um regimento interno, né? Uma conduta de boa vizinhança, o que é melhor, como é que a gente procede nas situações, mas acabava que a gente somava muito. Então, até hoje, assim, às vezes, a gente ainda se ajuda muito, né? Eu não posso pegar esse projeto, mas eu tenho outro arquiteto que faça isso, não necessariamente do estúdio, mas a gente tem sempre, eu nunca deixo de indicar outro profissional quando eu não posso pegar, entendeu? O projeto. Então isso foi muito do estúdio, né? De ter essa rotatividade, você também tá ajudando aquele cliente que está te procurando. Entendi. Então isso foi muito importante. Sim, mas hoje você tem um escritório consolidado com Thaís e com Paty, né? Sim. Quantos colaboradores vocês têm hoje trabalhando no escritório? Hoje somos nós três, somos sócios, né? Nós temos três colaboradores CLT e temos mais 2 estagiários e mais 3 arquitetos freelance. Né, muita gente para fazer projeto. E a gente vai sempre também, né? A gente tem algumas parcerias. E aí a gente vai sempre também somando. Eu acho que essa onda de parceria em Petrolina, sempre eu vejo assim, um arquiteto em um escritório fez uma parceria com outro. Às vezes um fez arquitetura, outro fez interiores. Isso. Tá acontecendo muito isso. Acho que já veio dessa história veio dessa história do co-work, né? Também. Que foi mudando a cultura da arquitetura. A gente fala assim do co-work, mas antes mesmo do estúdio, existia um co-work aqui que foi... Não tinha o nome de co-work, mas foi Carlos Nascimento, que foi um arquiteto muito importante para a cidade. Ele recebeu muitos arquitetos no escritório dele. E aí sempre fez parcerias, né? Então muitos arquitetos saíram de lá de dentro, né? Foram estagiários. Ele também recebeu muitos arquitetos por lá. Mas Carlinhos, a gente até brinca que ele já tinha o co-work dele, né? Então surgiu, lógico, numa inovação, mas ele recebeu muitos arquitetos e aí muitas dessas trocas também ainda são desse tempo. Dessa época, né? Olha que legal, não sabia dessa história.
Então, acaba assim, acabou que virou, né, uma cultura muito forte em Petrolina, né, naturalmente. Certo. Hoje, Poliana, vocês fazem que tipos de projeto e se vocês atendem só em Petrolina ou atendem para outros locais, outros estados? Então, como falei, né, inicialmente, nosso foco é arquitetura residencial e arquitetura corporativa. A gente atende, sim, outros estados, mas a gente sempre analisa se a gente pode tá pegando. Em caso de reforma, é um pouco mais difícil, mas a depender do local, a gente pode ter um arquiteto parceiro, Uhum. né, naquele local que possa estar contribuindo, colaborando com a gente. Para tirar as Então, medidas ali, né? isso, Ver, para poder verificar fotografar. uma urgência. Então, assim, quando a gente também não tem, né, um suporte na cidade, às vezes ainda é um pouco difícil, porque a gente sabe que a arquitetura, obra, né, tem muita surpresa. Isso. Mas, assim, a depender da dificuldade, quando é uma coisa nova, é muito fácil você pegar em qualquer lugar, né, até mesmo fora do Brasil. Uhum. Então, a gente tem planos também de expandir. A gente até começou até um trabalho fora, mas o cliente acabou voltando para fora do Brasil, mas o cliente acabou voltando para cá. Ótimo, ótimo. Poliana, era isso. Eu agradeço muito aqui você tirar um pouquinho do seu tempo aí à noite. Eu sei que você tem filho, tirou um pouquinho do tempo para trazer um pouquinho dessa sua experiência. Eu tenho certeza que vai ser engrandecedor para quem está assistindo, muitos recém-formados aí. Eu agradeço. E essa questão até de não estar sozinho, Flávio, que eu acabei não falando, que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, foi quando eu passei por um problema de saúde. E aí, por mais que eu tivesse à frente, eu estava já, era o escritório, só tinha meu nome, mas eu estava dentro do estúdio. E aí, naquele momento, eu me vi praticamente só, que eu já ia deixar tudo, que eu não tinha mais condições de pagar a equipe. Eu tive a ajuda dos meus colegas, né? Então eles entraram, me ajudaram com o projeto, me ajudaram. E aí com isso começou de fato a surgir essas grandes parcerias. Então isso foi muito importante, né? Até para me restabelecer profissionalmente e não deixar nunca o cliente desassistido. Entendi. Fantástico. E só para finalizar, Poliana, eu queria que você falasse uma frase curta, resumindo o que é preciso para ter sucesso em um escritório de arquitetura. Então, para ter sucesso no escritório de arquitetura, é preciso muita resiliência, né? Para ter sucesso no escritório de arquitetura, é preciso muita resiliência, né? Precisa ter muita paciência. E mesmo nos momentos mais difíceis, parar e pensar que o resultado vai valer a pena. E às vezes, assim, quando eu sentir qualquer dificuldade na profissão a gente passa por algumas crises e pensa em alguns momentos de desistir, eu nunca pensei em desistir mesmo, mas assim, cansa, né? Assim, algumas pessoas podem pensar em desistir. É só a gente parar, pensar em tudo que a gente já conseguiu fazer, todos os resultados que a gente já obteve e que aquela dificuldade que a gente está tendo vai ser só mais um obstáculo para chegar em um belo resultado. Fantástico. Muito obrigado, Poliana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.